Olá, pessoas! Eu sou a professora Rafaela e vou trabalhar com vocês os próximos módulos de língua portuguesa 1 e 2. O módulo 9 fala sobre frase, oração e período, mas antes de nós entrarmos nos conceitos de frase, oração ou período, nós precisamos aí lembrar do conceito de sintaxe. O que é sintaxe? A sintaxe é uma das partes da gramática onde nós estudamos aí as disposições das palavras nas frases e a relação lógica entre essas palavras, tudo bem? Agora sim, a gente pode entrar aí no conceito de frase. Frase é todo enunciado que apresenta um sentido completo e ela pode ser formada por uma ou mais palavras. A frase ela vai ser iniciada por uma letra maiúscula e terminada aí com um ponto de finalização. Pode ser um ponto final, de exclamação, de interrogação, reticências, enfim. Exemplos. Fogo. Aí eu tenho uma palavra só, mas eu tenho um sentido completo. Então eu tenho uma frase. Somos apaixonados por poesia. A mesma coisa. Eu tenho um conjunto de palavras aí que está apresentando um sentido, então eu tenho uma frase. Encontrei Bruno na festa da escola. Vamos lá. A frase pode ser nominal ou verbal. Frases nominais são aquelas construídas sem verbos ou com verbos de ligação, que são aqueles que indicam um estado. A frase verbal é aquela que apresenta verbos de ação. Ela é construída com a presença desses verbos de ação. Exemplo: silêncio. Silêncio não é um verbo, certo? Mas sozinho ele está apresentando, essa palavra está apresentando o sentido completo. Se isso acontece, eu tenho uma frase. Faça um silêncio. Nesse caso, eu tenho um verbo, tudo bem? E eu continuo tendo aí um sentido completo. Então, isso também é considerado uma frase, ok? Frases de situação. São aquelas em que o sentido só vai acontecer em determinada situação específica. Quando eu tenho aí essa imagem que mostra pra gente uma peixaria e apresenta a palavra peixaria em cima, essa palavra ela é considerada uma frase, porque na situação em que ela acontece, ela está indicando que ali fica a peixaria, tudo bem? Assim como essa outra imagem que mostra essa palavra bar, que está indicando que ali é o lugar onde as bebidas são servidas, e padaria, confeitaria, café, tudo bem, para indicar o que há ali naquele determinado local, ok? Então essas são as frases de situação. Frases de contexto são aquelas em que o sentido só vai acontecer dentro de uma determinada situação, de um determinado contexto linguístico. Exemplo: você vai à festa? Óbvio. A palavra óbvio aí, ela apresenta um sentido dentro desse contexto. Se simplesmente uma pessoa chegasse e falasse óbvio do nada, essa palavra não teria sentido, portanto não poderia ser considerada uma frase. Mas ali naquele determinado contexto ela é uma frase, porque ela está apresentando aí a resposta da menina em relação à pergunta do rapaz, ok? Diferença entre frase e enunciado. As frases são estruturas organizadas de acordo com as regras. A frase vai ser realizada dentro de uma situação comunicativa. Então, a frase é a estrutura, é a organização daquela estrutura. E o enunciado é como essa estrutura vai acontecer aí dentro de uma situação de comunicação. Oração. A oração é uma frase que apresenta verbos. Então, toda vez que eu tiver uma frase verbal, eu tenho uma oração. O número de verbos ou de locuções verbais vai ser proporcional ao número de orações. Então, para identificar quantas orações eu tenho, eu preciso contar o número de verbos ou de locuções verbais que existem ali dentro daquela determinada frase. Lembrando que uma locução verbal são dois verbos que juntos estão exercendo a função de um, ou seja, eles vão contar apenas como uma oração. Oração absoluta é aquela que vai apresentar apenas um bloco verbal, ou seja, um verbo ou uma locução verbal. Vamos para os exemplos. Não sabia o que aconteceria com ela. Aí tem o verbo
saber e eu tenho o verbo acontecer. 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Vou fazer a atividade de português amanhã. Vou fazer. Eu tenho 2 verbos. Mas esses verbos estão trabalhando juntos, eles são uma locução verbal. Se eles estão trabalhando juntos ali, se eles são uma locução verbal, eu tenho aí uma oração. Porque uma locução verbal apresenta apenas uma oração. Esse segundo exemplo, ele é um exemplo de oração absoluta, porque é uma oração que apresenta apenas um bloco verbal. Vou fazer. Período. O período é a frase organizada em orações, ou seja, é a frase com todas as suas orações dentro. O período pode ser simples, que é aquele formado por apenas uma oração, né? Ou a oração absoluta, como a gente viu no slide anterior, ou ele pode ser composto, que é aquele formado por mais de uma oração. O período composto ele ainda pode se dividir em composto por coordenação ou composto por subordinação, que é o que a gente vai ver nos slides aí adiante. Professora, não estou entendendo nada. Que frase, oração, período? Ai, meu Deus. O que fazer? Bom, para a gente tentar esclarecer o que está acontecendo, vamos para o exemplo aí, que é o seguinte. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Aí eu tenho uma frase, porque eu tenho aí um conjunto de palavras que está produzindo um sentido, ok? Então, isso aí é uma frase. Eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração, ok? Eu tenho outro verbo, então eu tenho outra oração. Então, até aqui. Frase, porque esse exemplo apresenta um sentido completo para a gente aí, um conjunto de palavras com um sentido completo. Oração, porque eu tenho verbo, né? Se cada verbo representa uma oração, então o quando você partiu vai ser a primeira oração e o minha vida ficou sem alegrias vai ser a segunda oração. Se eu tenho uma frase com orações, eu tenho um período, tudo bem? Se eu tenho mais de uma oração, é um período composto. Então, recapitulando. Frase, conjunto aí de palavras produzindo um sentido. Orações, cada verbo que está presente dentro dessa frase. Período, a frase com todos os verbos que ela apresenta. Como eu falei, o período composto ele pode ser dividido em período composto por coordenação, que é aquele que ocorre quando está sendo constituído por orações que são independentes entre si, tudo bem? Elas são coordenadas, elas estão juntas, ligadas, mas elas são independentes. E estruturalmente, uma não precisa da outra para existir. Exemplo. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Aí eu tenho 3 orações. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Essas orações estão juntas, elas estão ligadas, elas ajudam ao sentido acontecer, porém, elas são independentes sintaticamente. Eu posso usar aí as luzes apagam-se. E o sentido dessa oração, a estrutura dessa oração não vai depender das outras duas que a seguem. Eu poderia falar, abrem-se as cortinas. A mesma coisa, é uma oração independente. Ou começa o espetáculo. Também oração independente. Então, o período composto por coordenação, ele é composto por orações que são independentes entre si. Elas não têm dependência sintática em relação às outras aí que as acompanham, ok? E depois disso, nós temos o período composto por subordinação. O composto por subordinação é o oposto da coordenação. Nesse caso, nós temos orações que são dependentes umas das outras, sintaticamente. O sentido, ele é construído a partir da junção dessas orações. Vamos lá para o exemplo. Só depois disso percebi que as palavras dele eram profundas. Aí eu tenho a minha oração principal, que seria só depois disso percebi, e eu tenho a oração subordinada, que seria
que as palavras dele eram profundas. Por que que essas orações, por que que esse é um período composto por subordinação? Eu tenho aí, só depois disso percebi. Mas quem percebe, percebe alguma coisa, certo? Então está faltando uma informação ali. Está faltando uma informação, eu preciso da oração a seguir, que é a oração subordinada, que as palavras dele eram profundas, tudo bem? Então existe uma relação de dependência entre a primeira oração e a segunda oração. Se a segunda oração simplesmente não existisse, ia faltar uma informação aí nessa estrutura, tudo bem? Bom, pessoal, esse é o nosso módulo 9, tudo bem? Nós nos vemos nas próximas aulas. Até a próxima!